Pessoal, é o seguinte, as delegações de Israel e Hamas se reúnem hoje na cidade do Cairo, no Egito, para negociar um acordo de paz em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro acontece após a resposta do grupo palestino ao plano de 20 pontos apresentado pela Casa Branca para obter a negociação de reféns israelenses e colocar um fim na guerra de quase 2 anos na faixa de Gaza. Eduardo, não sei se está perto ou está longe, mas pelo menos uma medida concreta, né, que traz uma certa esperança. Júnior, quem acredita em Deus, como é o meu caso, deve hoje dizer para ele: Papai do Céu, tá bom, tem muito tempo que eu não te peço nada aqui. Dá uma força nesse acordo. O mundo não merece continuar assistindo. Eu juro, já há uns 6 meses que eu me recuso a ver as cenas de Gaza, sabe? É quando você vê a contabilidade, Júnior, um negócio inacreditável. Os terroristas do Hamas mataram num só dia mais de 1.100 pessoas. Entraram fuzilando, levando, arrastando, sequestrando. 1.100. Nessa guerra, Israel já perdeu quase 1.000 soldados. Do outro lado, Júnior, falam em 67 mil mortos. Quando você vê uma cena daquela, eu fico pensando: meu Deus do céu. Eu recomendo muito o filme Nascido em Gaza, sabe, Júnior? Que diz o seguinte: qual é o futuro de uma criança daquela de 8 anos que está vendo a família toda ser dizimada? Vai ser mais um terrorista no futuro. Isso não vai acabar nunca. E eu já disse aqui na Itatiaia, eu preciso lembrar, quando você vai a Israel, quando você vai à Terra Santa, você fica mais impressionado. Primeiro porque é o lugar por onde Deus passou e não tem acordo, mas não é nunca. Mas pior do que isso, Júnior, quando você vai lá, você descobre que, do ponto de vista físico, geográfico, é como se Belo Horizonte fosse Israel, Gaza fosse Contagem, Jordânia é Betim, Síria Pedro Leopoldo. É tudo muito perto. Se não houver uma paz verdadeira, de coração, ninguém vai dormir sossegado nunca. E que coisa, hein, Júnior? O sujeito mais bélico, o sujeito mais... Ele falou isso outro dia, que quando ele não gosta, ele odeia mesmo. Que é o Trump, está prestes a fazer um acordo na marra. Você já imaginou, Júnior? Eu esqueci de falar. Você já imaginou a mãe de 20 reféns? 20 deles virão mortos. É só para sepultar. 2 anos, rapaz. Ô Edilene, e a gente conseguiu politizar essa guerra aqui no Brasil, né? É impressionante quando você olha nas redes sociais, os comentários aqui no YouTube, no WhatsApp, da rádio e tal. Quando a gente começa a falar desse assunto, como é que virou uma briga de esquerda e direita também, né? Que pra mim não faz sentido nenhum. Exatamente. Aqui no Brasil, a polarização tornou esse assunto muito popular, porque principalmente a direita abraçou a bandeira de Israel e a esquerda em contraponto à bandeira dos palestinos. Então, sim, essa polarização fortalece esse assunto aqui no Brasil, faz com que ele seja muito mais falado, inclusive, do que em outros países. Eu passei 8 dias em Israel, cruzei o país de fora a fora no mês passado. Inclusive, nessa semana, nós vamos soltar uma série especial no YouTube da Itatiaia, que eu e o Pedro Nascimento estamos produzindo. E o Eduardo Costa falou algo que, para quem geograficamente nunca viu o mapa de Israel, é muito interessante. É um país pequeno, do tamanho de um estado brasileiro, Sergipe, salvo engano, e no meio de Israel fica a Cisjordânia, que é o território palestino, e numa das pontas, na ponta norte de Israel, fica a faixa de Gaza. A criação do Estado palestino, na minha avaliação, Júnior, não acaba com essa guerra, porque o que muitos palestinos querem é voltar para o território onde viviam, que hoje é o território de Israel. Então, eu acho que a criação de um Estado palestino é um avanço que a ONU não consegue fazer, mas eu não acho que ele acaba com o conflito daqueles, principalmente os radicais, que querem voltar para o lugar que acreditam ser o seu lugar de origem. Então é um conflito muito complexo, a gente vai explicar isso passo a passo e, ironicamente, como disse o Eduardo Costa, Donald Trump consegue mexer em todo o globo, ora ele desorganiza e ora ele organiza. Pode ser que saia esse acordo, mas o que Israel quer é desarmar o Hamas. Vamos lembrar que o Hamas não está apenas em Israel, eles têm sede, assim como outros movimentos extremistas têm sede em outros países da região. Estão no Iêmen, estão no Catar, estão na Síria, estão no Líbano. Então é algo difícil de ser desconstruído, mas um fim da guerra pelo menos minimiza um pouco esse conflito que já dura 2 anos, né, Júnior? Ô, Bortoleto, um sopro de esperança, né? Talvez a gente consiga caminhar para uma solução hoje nessa reunião. Eu sempre torço e oro para que a solução aconteça, Júnior. Eu fico um pouco desanimado quando eu me recordo que desde 1980 eu vou com meu pai à igreja para poder orar por conta de guerra que acontece em Israel. Em 2019 eu estive lá, no dia em que o líder do Hamas da época, porque o líder do Hamas brota, você tira um, aparece outro, e assim vai. Eu estava voltando de Israel, Eduardo.
todo o aeroporto fechado por conta disso. Mais de 600 mísseis em retaliação tinham sido enviados a Israel e o Domo de Ferro havia protegido a cidade onde a gente estava. Então, as pessoas se acostumam com aquele clima, infelizmente. Bem lembrou Edilene, resolveu o problema de Gaza, não vai resolver o problema da guerra, porque os ânimos são outros e os desejos são outros. Mas é sim uma esperança, é um fio de paz que a gente pode ver nesse acordo. Vamos torcer, né? Vamos torcer para dar tudo certo hoje. Quer arrematar aí, Eduardo? Só convidar os ouvintes do Conversa de Redação, porque às 11 da manhã nós vamos receber a Isabel, é uma farmacêutica muito competente, diretora técnica da Araújo, sabe? Falar um pouquinho com ela sobre metanol, o que é, se o perigo está só no bar. E vamos falar também um cadinho só das canetas, né, Jô? As canetas estão bombando e estão causando... Das canetas emagrecedoras? Que seriam para diabetes, mas que viraram febre para emagrecer. Que não é ruim também não, né, Eduardo? O Rádio Viu começa às 10h05, essa entrevista é às 11h. E depois, 2 da tarde, não percam o Chamada Geral. Muito obrigado, Eduardo, pela parte que me toca. Ó, ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Edilene Lopes e Leonardo Bortoleto.